Fala, meus amigos! Oi, oi, oi! Chegamos ao nosso vídeo semanal de Oi BR3. Desta vez não se trata de análise gráfica nem análise técnica desta ação. A gente vai compartilhar algumas observações no gráfico de Oi BR3. Se você está aqui pela primeira vez, peço que você se inscreva no canal Milhão e ative o sininho de notificações. Como que terminou o Oi BR3 na semana passada? Semana curta com feriado no meio. Oi BR3 terminou cotada a 36 centavos, superando o suporte importante que era de 39 centavos. Aliás, um suporte histórico. A ação terminou desvalorizando 7,7% em apenas 4 pregões. E aí, muita gente já começa a perguntar se vale a pena ou não vale a pena comprar Oi BR3 porque o preço da ação está barato. Estou dizendo o seguinte nesse vídeo aqui, aliás, dizendo não, mostrando, né? Se você for comprar Oi BR3, é porque você acredita no projeto da empresa, na infraestrutura que a empresa tem montado no Brasil inteiro, infraestrutura de fibra ótica neutra, referência mundial, e não por análise gráfica e não por análise técnica, pelo menos nesse momento aqui, que não temos condições estatísticas favoráveis para tanto. Quer ouvir mais sobre isso? Quer ver mais sobre isso? Fica até o fim desse vídeo então que você vai compreender o que eu estou querendo dizer para você, pessoa que quer investir em Oi BR3 ou mesmo em Oi BR4 nas ações de Oi SA. E quem está posicionado, paciência, paciência, que assim que essa empresa sair da recuperação judicial, espera-se que o nível de negociação de preço dessa ação irá mudar, não é mesmo? Pelo menos essa é a minha crença, eu quero saber a sua. Fala, meus amigos, desta vez a gente não vai compartilhar análise gráfica nem análise técnica das ações Oi BR3. Eu quero chamar a atenção de vocês para as últimas notícias. Se vocês pararam para analisar de fato o que aparece nos títulos dessas notícias, por exemplo, muitas notícias aqui que saíram a respeito de preço de fechamento das ações Oi BR3 na Bolsa de Valores brasileira, indicando que a ação encerra em queda determinado dia 2,7%, outro dia 2,63%. Vocês já pararam para analisar que uma queda de 2,7%, 2,6% significa 1 centavo? 1 centavo. A ação Oi BR3 fechou o pregão de sexta-feira a 36 centavos. Muita gente perguntando se vale a pena atualmente comprar Oi BR3 porque a ação está barata. Eu respondo o seguinte: se você for comprar, isso significa que você acredita no futuro da empresa, tudo que a empresa tem feito com relação à infraestrutura criada, principalmente em nível nacional com relação à rede de fibra ótica, imbatível, insuperável, pelo menos no curto e médio prazo, pelas suas concorrentes. No Brasil todo, né, um trabalho expoente que o Oi SA tem feito, mas o fato é que não tem nenhum sentido atualmente utilizar análise gráfica ou mesmo análise técnica, salvo com a única exceção, na minha opinião, pela psicologia das massas, suportes e resistências. Então eu estou querendo dizer o seguinte: a sua decisão de comprar Oi BR3 atualmente diz respeito ao sentimento favorável que você sinta com relação ao futuro promissor que essa empresa pode ter, mas não ancorada em análise técnica ou análise gráfica. Então eu fiz questão de mostrar os títulos dessas últimas notícias que saíram sobre Oi BR3 na Bolsa Brasileira, porque agora a gente vai dar uma olhada no gráfico das ações Oi BR3, dando um zoom, ok? Dando um zoom. Primeiramente eu tenho aqui um gráfico semanal de Oi BR3, né? Aqui eu consigo elementos estatísticos porque eu tenho cada um desses candles como uma semana de negociação. E aqui pelos elementos da estatística eu consigo sim perceber que existe uma tendência de queda das ações no gráfico semanal. Estou falando desde o início de 2021, então já está quase por fazer aqui 24 meses de negociação, no qual a gente percebe que desde o início de 2021, de janeiro do ano passado até a presente data,
nós temos um canal de baixa em OIBR3, beleza? Agora, quando a gente parte do gráfico semanal de OIBR3 para o gráfico diário, a gente também percebe, em termos estatísticos, que nós temos um canal de queda no preço das ações OIBR3. Vocês concordam comigo? Aqui não estamos fazendo análise gráfica nem análise técnica, estamos olhando o gráfico e tentando tirar alguma conclusão minimamente estatisticamente válida em cima do que eu estou falando. Então, a gente observa no gráfico diário uma tendência de queda, porém uma volatilidade muito menor no curto prazo, né? E quando a gente chega no gráfico de horas, nós encontramos praticamente um gráfico linear, um gráfico horizontal muito semelhante ao código de barras que eu coloquei na capinha do vídeo. Então aqui não tem estatística, não é? Porque não tem variabilidade. A ação praticamente é negociada no mesmo nível de preço durante cada hora e se varia 1 ou 2 centavos no máximo. Então o que está rolando na Bolsa de Valores, falando para vocês no curto prazo? Day trade, muita gente passou a investir, entre aspas, em OIBR3 ou mesmo em OIBR4 pela alta liquidez que o papel apresenta na Bolsa de Valores brasileira, comprando e vendendo para ganhar em poucas horas 2,6%, 2,7% em cada ticker que a ação varia para cima ou para baixo, cada centavo que a ação varia para cima ou para baixo, você tem a possibilidade de ganhar ou perder 2,7%. Se a ação subir 2 centavos, você vai ganhar mais que 5% em um day trade. Sacaram? Então não tem tendência aqui, não tem no gráfico horário, por exemplo, uma análise técnica. Não existe, não tem sentido porque não tem variabilidade. Esse gráfico aqui, ele é estatisticamente inválido, não dá para montar, por exemplo, uma análise de tendência da ação OIBR3 ou mesmo OIBR4 no curto prazo. E aí, para fundamentar isso tudo que eu estou falando para você, que se você for comprar, principalmente você que perguntou se vale a pena comprar OIBR3 ou mesmo OIBR4 no curto prazo, eu fiz aqui um estudo comparativo. Eu quero colocar a partir desse momento, no mesmo tempo gráfico, o gráfico horário, esse gráfico aqui é horário, tá? Por exemplo, o gráfico de WEG3, uma empresa sólida, uma empresa que está faturando, grande exportadora, coloquei aqui como exemplo aleatório, uma empresa que está listada no índice Ibovespa, não estou dizendo que WEG é melhor que Oi, tá? Não é esse o objetivo, não me mal expressem, tá? O objetivo aqui é mostrar que se colocarmos frente a frente o gráfico horário de OIBR3 e o gráfico horário de WEG3, nós encontramos aqui uma movimentação frente à variabilidade de preço estatisticamente válida. Dá uma olhada na volatilidade dessa ação e como ela marca fundos e topos ascendentes de hora em hora. Agora, se você voltar para o gráfico OIBR3, você não vê tendência. A tendência que você consegue enxergar em WEG3, por exemplo, ou qualquer outra ação listada no índice Ibovespa, por exemplo, depois desse vídeo aqui, pega o site investing.com e plota na tela qualquer ação listada no índice Ibovespa e você vai ver a diferença que eu estou falando para vocês. Aqui vocês percebem tendência no gráfico horário. Em OIBR3 não existe tendência, então, na minha opinião, não existe análise gráfica nem análise técnica, com exceção da psicologia das massas. Aí sim você pode utilizar, que estou falando daí em suporte e resistência, mas aí fica um tanto quanto difícil prever pelos instrumentos da análise gráfica e técnica, por exemplo, um preço futuro no caso da empresa sair da recuperação judicial amanhã, por exemplo, segunda-feira. Fica complicado, sabe por quê? Porque se o ISA sair da recuperação judicial na semana que vem, por exemplo, aonde que pode parar o preço de OIBR3? Nós temos um montão aqui de resistências nas quais o IBR3 poderá parar.
Poderá parar, por exemplo, nessa máxima aqui em 1,16, poderá parar nessas resistências aqui na casa de 1,64, na casa de 2,01, nessa máxima aqui em 2,58. Então a gente não vai saber, a análise gráfica e a análise técnica não vão ter subsídios para mostrar aonde que pode parar o IBR3, o preço de IBR3. Mas será que a análise gráfica e a análise técnica, neste novo cenário de fim de recuperação judicial, que em qualquer momento será anunciado, não é assim, espera-se pelo menos, será que a análise gráfica e a análise técnica não vão ser capazes de nos ajudar? Digo para vocês o seguinte: se nós utilizarmos análise gráfica e análise técnica após a saída da recuperação judicial de Oi S.A. nas suas ações e formos seguidores de tendência, aí sim a gente tem alta probabilidade de faturar, mas para isso a gente vai ter que ter uma tendência de alta, uma tendência de valorização. Na semana passada o que se viu em IBR3 foi a superação de mais um suporte rompido e fora na casa de 43 centavos, a ação IBR3 fechou a 36 centavos. Muita gente perguntando, mas será que pode cair mais? Claro que pode. Se caiu e rompeu o suporte, o único suporte existente, que era esse suporte de uma das semanas do mês de março de 2020, pode tudo, pode continuar no zigue-zague de baixa. E em síntese eu falo para vocês que quem for comprar o IBR3 não vai pagar muito, vai pagar na casa de centavos. E aí, se houver o fim da recuperação judicial, pode sim, aí sim, faturar muito, ok? Eu quero saber a sua opinião a respeito de tudo isso que eu falei até agora. Se faz sentido na cabeça de vocês. E para fechar, eu digo o seguinte: para a solução de tudo isso aqui, da formação de preço de forma saudável de IBR3 e IBR4 na Bolsa de Valores, é de fato o fim da recuperação judicial, para aí sim a empresa oxigenar-se, tem cliente, tem potencial, tem estrutura, não é? Para aí sim começar a valorizar e nós, seguidores de tendência, começarmos a aportarmos mais recursos em IBR3 e IBR4. Abraço a vocês, ficamos por aqui. Sempre que tiver fato relevante, últimas notícias, últimos fatos relevantes sobre IBR3 e IBR4, a gente vai postando aqui no canal Milhão. Aliás, já estamos postando há 4 anos semanalmente vídeos de IBR3 e IBR4. Abraço a vocês, tchau!